Paz de Deus com todos, meus irmãos amados. Esse aqui é um vídeo especial. Queria falar para vocês aqui sobre esses mais de 39 inscritos, mais de 39 mil inscritos, graças a Deus. Né? Se Deus quiser, a gente vai chegar nos 40 mil. Bom, esse vídeo tá repleto de coisas legais para vocês, né? Então tem esse vídeo aqui que eu vou falar sobre dedilhados. Depois tem um hino também que eu toco, né? E depois desse hino, deixa eu só fechar a janela aqui que não vi nenhum barulho. E depois desse hino que eu toco, eu quero falar também para vocês alguma coisa mais específica sobre o meu curso, que eu nunca falei mais explicitamente como acontece, o objetivo do ensino, por que estudar violino, por que vale a pena estudar violino. Existe uma forma de tocar, existe um jeito de se tocar, existe um jeito de se chegar lá. Precisa de 20 anos ou dá para chegar mais rápido? Dá para chegar rápido. Você precisa de meses para chegar num lugar legal, de uma forma que vocês gostem do que vocês estão fazendo, né? Legal, eu não sou o maior violinista do mundo, nem o maior violinista da minha cidade, mas eu tô tocando do jeito que eu gostaria, eu tô tocando do jeito que me apraz, que eu gosto de louvar dessa forma, me agrada louvar a Deus dessa forma. Esse é o objetivo, né? Então dá para fazer isso em poucos meses. Então é isso. Então esse vídeo aqui eu quero começar a falar para vocês aqui sobre dedilhados, sobre escolhas de dedilhados e, claro, né, depois tem um hino, depois quero falar para vocês, né, venham estudar comigo, venham praticar comigo, né? Então eu estou morando na Itália agora e a minha atenção agora é exclusiva para os alunos. Esse é o meu único trabalho, então eu estou me dedicando exclusivamente para os meus alunos, né? Então isso é muito legal, eu posso gastar tempo nisso, eu posso ser muito mais detalhista do que eu sempre procurei ser, né? E eu creio que Deus vai abençoar grandemente dessa forma, tá bom? Estejam comigo nessa nova jornada aqui. Bom, vamos começar então, né? Eu aconselho que vocês fiquem até o final do vídeo, né? Até o final do vídeo, porque realmente tá um vídeo especial. Eu pensei em algo especial nesse vídeo aqui, tá? Como escolher dedilhados. A primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que um dedilhado, ele não deve ser definitivo. Por quê? Porque você tem, por exemplo, 3 estrofes, você tem 3 poesias diferentes no mesmo hino. Por isso que eu sou um pouco contra aquela coisa de ficar colocando dinâmica no hino. É um pouco complicado, porque você está tocando uma estrofe de um jeito, aí a segunda estrofe já fala de uma outra poesia. Aí você vai fazendo uma mesma dinâmica, você vai ter que adequar a poesia à dinâmica, e isso não é uma coisa tão produtiva. Tanto que os compositores, quando a gente fala de música sacra, por exemplo, né? Música sacra, mas qual foi o maior compositor de música sacra? Um compositor excelente, um compositor que compunha as músicas excelentes, um compositor que era crente, que acreditava no mesmo Deus, no mesmo Jesus que a gente acredita, no mesmo Senhor que a gente acredita, que vivia o Evangelho da mesma forma como a gente vive. Quem foi o maior desses compositores? Johann Sebastian Bach foi o compositor mais sacro que já houve, não só de qualidade como de quantidade. Para vocês terem uma ideia, eu estudei isso há muitos anos atrás, eu não vou lembrar para vocês o número exato, mas você tem compositores, por exemplo, como Mozart, como Beethoven, como Haydn. Então você tem qual que era a média das composições desses grandes compositores? Você tem uma média de 150 composições, 200, 250, 350 composições, 400 composições no máximo, né? Então você pega esses compositores, por exemplo, Handel, que também era extremamente crente, que também era extremamente devoto a Deus, assim como Bach, mas Bach tem um toque especial. Então você pega esses compositores, a gente tem cerca de 1.200 obras, 1.300 obras
conhecidas, fora as obras que foram perdidas por aí, porque muitas obras foram perdidas nessa época, né? Então não só de quantidade, como de qualidade. Isso prova o que Deus pode fazer na vida de um ser humano. Não só de qualidade, qualidade espiritual, qualidade emocional, qualidade intelectual, como de quantidade, né? Então, Deus é excelente em tudo o que Ele faz. Se Ele for fazer alguma coisa na sua vida, vai ser com qualidade espiritual e quantidade. Ele sempre faz coisas em quantidade. Esse é o nosso Deus, é o Deus que a gente serve. Tá bom? Então, por que eu tô falando tudo isso? Sim, música sacra, lembrei. Música sacra. Né? Então, se você pegar uma composição de Bach, por exemplo, até mesmo Vivaldi, né? Então você vai ver que, claro que tinha a questão da não tradição de se escrever tantos tipos de dinâmicas, até o próprio crescendo e decrescendo. Vejam bem, o crescendo e o decrescendo são coisas novas, viu? São coisas relativamente novas, né? São coisas de... você colocar um crescendo e um diminuendo numa partitura é uma coisa nova, é uma coisa de, sei lá, 250 anos para cá, é uma coisa relativamente, comparando com a idade da música, com a idade do período rococó, barroco, depois música clássica, depois música romântica, depois música contemporânea, depois música moderna. Não, música moderna, música contemporânea e música atual. Desculpa, fiz uma salada aqui, desculpem. Então, você comparando isso, então é uma coisa moderna, é uma coisa relativamente moderna. Então, Bach, por exemplo, até Mozart, né? Então, muitos de vocês com certeza pegam concertos de Mozart para estudar, né, fazer prova em orquestra. Quando vocês pegarem um concerto de Mozart, vocês primeiro olhem direitinho a edição. Eu não entendo de edição, eu nunca consegui decorar esse negócio de edição. Record, Bernreiter, Urtext, seja lá o que for. Eu nunca consegui entender muito bem essa coisa de edição. Simples. Se é um compositor do período barroco, se é um compositor do período clássico, como Mozart, por exemplo, como Haydn, por exemplo, vocês observem. Tem crescendo, tem diminuindo? Tem crescendo, tem diminuindo. Então não é original, então é uma edição ruim. Porque Mozart, por exemplo, não escrevia crescendo nem diminuindo. Grande parte dos hinos que a gente toca na igreja foram compostos na época de Mozart, foram compostos na época de Beethoven. Então, o próprio Beethoven não usava esse tipo de escrita ainda. O tipo de escrita de crescendos, diminuendos, e tem aquela coisa que Brahms usava muito, né? Mahler, nas suas sinfonias, usou. Aí o Mahler, ele explorou isso de uma forma genial, né? Então, todos os compositores, depois de Mahler, foi um divisor de águas ali, em questão de dinâmicas, em questão de você, o compositor, escrever 2Ps, 3Ps, 4Ps, 5Ps, 5 pianos, 5 fortes. Então foi uma coisa pós-mahleriana, vamos dizer assim, né? Então, se você pegar Mozart, por exemplo, Mozart tá ali. Mozart nasceu em 1756, então morreu, sei lá, 1791, alguma coisa do tipo, eu não lembro, me desculpe se eu estiver errando alguma coisa, mas é isso. Então você vê ali que ele tem ali, não tem mezzo forte, não tem mezzo piano, é piano, é forte, alguma coisa, eu creio que tenha algum mezzo piano, alguma coisa, mas é uma coisa extremamente rara, né? Então os crescendos começaram com Beethoven. Então Beethoven tinha uma forma extremamente atípica de escrever crescendo. Por exemplo, Beethoven, quando ele queria escrever um crescendo, ele colocava forte piano numa nota, depois forte piano na outra nota, forte piano na outra nota, forte piano na outra nota. Então as orquestras entendem isso de forma errônea até os dias de hoje, né?
Aquilo é uma escrita de um tipo de um crescendo. É a linguagem dele na época. Então, aquela coisa brahmsiana de você fazer crescendos e diminuendos numa nota só, né? Você tem aquela sonata 3 de Brahms. Né? Aqueles crescendos e diminuendos dentro de uma nota só. Isso foi uma coisa extremamente rara que nenhum dos grandes compositores tinha usado isso, nem mesmo Mendelssohn tinha usado esse tipo de escrita, né? Então, colocar esse tipo de linguagem, porque vejam bem, se vocês pegarem, por exemplo, um oratório, Elias, grande oratório de Mendelssohn, por exemplo, falando já em Mendelssohn, né? Vocês não vão ver esse tipo de escrita. Se vocês pegarem Paixão segundo São João, Paixão segundo São Mateus, porque Bach, acreditem em mim, ele foi tão crente a ponto de pegar o Evangelho segundo João e musicar o Evangelho. Vejam bem, a paixão, o que é a paixão? Aquela parte final, a parte da crucifixão, enfim, ele musicou essa parte. Isso realmente é música sacra no sentido literal da palavra, né? Então, não existia esse tipo de linguagem até um pouco frívola, né? Um pouco apaixonada. Então, quando você fala de Mendelssohn, por exemplo, Mendelssohn tem um outro lado dele que já não é o lado sacro, né? Então, ele teve a composição sacra dele que foi extremamente limitada, né? Ao contrário de Mozart. Mozart já teve uma composição sacra um pouco maior, Mozart já teve missas, já teve o próprio Requiem dele, né, que ele fez ali morrendo praticamente, né, e depois um aluno dele finalizou o Requiem dele, que é uma composição extremamente sacra, ou seja, falando do Deus de que a gente serve, o Deus de Israel, né? Então, se você pegar compositores que fizeram música sacra realmente, eles não colocam esse tipo de linguagem de tantos crescendos e diminuendos. É isso que eu quero dizer para vocês. É uma coisa um tanto romântica, apaixonada, frívola, platônica. Não tem a ver com o Deus de Israel que a gente serve. É um outro tipo de linguagem, né? Enfim, né? É uma longa história, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu sou um pouco contra essa questão de ficar botando dinâmica, porque aí você tem até para você respeitar a poesia, né? A gente fala tanto de música sacra na igreja, por isso que eu estou falando tudo isso para vocês, a gente tem que realmente entender. Mas o que é realmente uma música sacra? Aonde a gente tem que chegar? Qual que é o objetivo? O que a gente está buscando aqui, afinal de contas? Né? Enfim, então a gente deve encarar as coisas de uma forma um tanto quanto simples demais. E o simples é bom. Né? Você pegar uma música, qual que é a música mais complexa que você tem para violino? Sei lá, uma sonata em partita de Bach, para violino solo, eu digo, né? Então você tem uma coisa, um piano ali e fica naquele piano, você não sabe até quando. Então vai... Enfim, aí vai embora. Então você não tem crescendos, diminuendos. A própria poesia da música, ela pede certo tipo de coisa. Né? Então, a própria poesia do hino pede certo tipo de linguagem, pede certo tipo de ênfase, né? Então, isso é bom que aconteça. Porque acreditem, eu já ouvi gente dizer que o nosso inário é pobre porque não tem dinâmica. É um absurdo.
É a mesma coisa de você falar que Bach é pobre porque ele não escrevia diminuendos e crescendos, né? Enfim, então o dedilhado, ele tem uma grande importância no meio dessa situação. Então, se você escolher um dedilhado que realmente valorize a poesia, você não precisa realmente de uma dinâmica específica do que está acontecendo ali. Até porque, qual que é a função da Irmandade? Qual que é a função da orquestra? É acompanhar a Irmandade. Então, a Irmandade não tem uma ciência de dinâmica. Nem a gente mesmo tem, né? Como é que eles podem ter, né? De uma coisa tão subjetiva e até abstrata, né? Então, a gente tem que acompanhar. E a dinâmica é a própria poesia. Essa é a graça da coisa, né? Não adianta a gente querer enfeitar. Então, o dedilhado, por que eu falei todo esse monte de coisa para vocês aqui? Porque o dedilhado, ele dá cor para isso tudo. O dedilhado é importante, né? Aí alguém diz, não, porque tem que ser só na primeira posição, porque tem que ser uma coisa uniforme. Como assim? Como assim? Né? Então, se você pegar grandes orquestras, por exemplo, vamos começar pelas maiores orquestras do planeta, da história. Né? Então, você tem a Orquestra Filarmônica de Viena, antiga, né? Você tem a Orquestra Filarmônica de Berlim, antiga, porque a gente tem que falar antiga porque o novo hoje está tudo muito, muito confuso, né? Do mesmo jeito que a vida está um pouco confusa, os valores estão invertidos, a questão do nível orquestral, nível de música, nível de consciência musical também está invertida, que é uma pena, né? Mas esse é um outro assunto, né? Então, se você pegar essas grandes orquestras antigas de Munique, né, com esses grandes compositores, com esses grandes maestros que houveram, Furtwängler, o Karajan, né, o Celibidache, que foi dizem que foi o maior maestro de todos, não sei, é complicado dizer qual foi o maior, né? O Carl Bon, o Carlos Kleiber. Então, se você pegar esses grandes maestros com essas grandes orquestras, você vai ver que não existe uma uniformidade de dedilhados, por exemplo. Então, se você for pegar, sei lá, você vai assistir lá o Sherazade lá com o Korsakov com o Celibidache, por exemplo, né? Então você vai ver que tem gente que vai fazer um dedilhado aqui, por exemplo. E tem gente que vai começar direto na corda Ré, por exemplo. Quer dizer, um começou na corda Lá, outro começou na corda Ré, ok. Qual que é o problema? Então, o fato de você ser uniforme significa que o conceito fraseológico da música, o conceito estilístico da música precisa estar lá. Mas não quer dizer que tudo que você for fazer tem que ser igual ao seu vizinho. Isso não é uniformidade, isso é chatice. Então, não existe nas grandes orquestras essa cobrança, por exemplo, com os dedilhados. Se você vai passar de posição, não, porque é perigoso, você pode desafinar, veja bem. Que isso? Não é assim, né? Então, voltando ao assunto dos dedilhados aqui. Como é que eu escolho? Eu vou tocar esse hino em oitavado, por exemplo, como eu toquei aqui para vocês. Como é que eu escolho os dedilhados? Eu escolho principalmente de uma forma vocal. Quer dizer, como eu cantaria isso aqui? Né? Vamos passar um pouquinho, vamos dar um skip aí, um acelerando aí da questão da poesia e da questão, por exemplo, de como eu faria, porque mesmo que não tivesse poesia, se eu tocasse essa música, se isso fosse apenas uma música sem poesia e não tivesse o aspecto espiritual, se eu tocasse isso uma outra vez, não seria como a primeira vez que eu toquei. Propositalmente, lógico, porque tocar sempre de uma mesma forma é robótico. Então, fazer um dedilhado sempre do mesmo jeito é robótico.
Por quê? Porque a voz, se você cantar isso aqui 3 vezes, você vai cantar 3 vezes diferentes. 3 vezes diferentemente uma da outra. E é assim que tem que ser. Essa é a graça. Isso é bom, né? Então a gente tem que imitar isso. Mas pulando essa parte um pouquinho mais filosófica, vamos dizer assim, vamos lá para o aspecto, tá? Como é que eu coloco um dedilhado nisso aqui? Né? Então, será que eu faço tudo na primeira posição? Vamos supor que eu quero fazer tudo na primeira posição, né? Não é que vai ficar, nossa, que horrível, não, fez tudo na primeira posição e tal. Não, você pode fazer, ok. O que é proibido, o que é bom ou mal, é um pouco relativo na parte musical, né? Não é tão estrito assim dessa forma. Mas existem coisas que tudo tudo é lícito, mas nem tudo convém, vamos colocar dessa forma aqui, né? Então, você usar dedilhados na primeira posição na corda Mi, no oitavado, que é uma coisa um pouco exclusiva, né, diferente de quando você está tocando numa posição normal, por exemplo, na oitava escrita, né? Então, qual que é a característica da corda Mi? A característica da corda Mi é de abrir o som. É daquele som mais aberto, aquele som um pouquinho mais estridente. Não vou falar estridente, mas um pouquinho mais aberto, né? Ele perde um pouco aquele aveludado que a corda Lá tem, aquele aveludado que a corda Ré tem. Ele perde um pouquinho daquilo, né? Então, o que acontece? A gente está no início. Vamos desconsiderar que é uma poesia, que existe uma poesia espiritual, que é um hino. Vamos desconsiderar isso e vamos contar. Não, isso aqui é uma sonata para violino. Vamos colocar dessa forma para separar o técnico do espiritual. Vamos deixar separadinho, só para não ter confusão, né? Deixar aqui. É uma sonata, por exemplo. Uma música. Ok, uma música. Aliás, vocês sabem, né? Vocês sabem que muitos dos hinos que a gente toca, eram músicas. Muitas das vezes não eram nem para ser hinos. Então a pessoa pegou aquela música, né? Que muitas vezes Deus sim pode inspirar. Deus dom é isso aí. Jesus não falou que, poxa vida, Senhor, mas nós expulsamos demônios em teu nome, nós falamos em teu nome. Ok, não vos conheço. Ou seja, o ímpio também tem certo dom. Talento. Tem, por que não? O sol não nasce pra gente, não nasce pro ímpio, também nasce. Por que não vai ter também? É assim, essa é a vida. É diferente da unção que Deus coloca na nossa vida. Né? Da unção que Deus coloca na nossa vida, que isso é só realmente quem tem a marca da promessa. Mas isso é um outro assunto. Então, o que eu quero dizer para vocês é que muitas das vezes Beethoven, se você pegar um hino que Beethoven compôs, por exemplo, teve né, então esse hino aqui, ele veio de uma música chamada Romance. E não é nem em Fá maior, é em Sol maior, de Beethoven. Eu não sei realmente até que ponto Beethoven era crente. Né? Desconsidere se eu estiver falando besteira aqui. Apesar dele ter a sua parte, a sua contribuição sacra, eu não sei até que ponto ele era crente. Eu não quero entrar nesse assunto agora, nesse momento. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu tenho uma licença para falar como se não fosse um hino, para falar como se fosse uma música realmente normal. Eu tenho essa licença, tá bom? É isso que eu quero dizer. Então, vamos lá. Sem ver o aspecto poético do hino. Como é que eu escolho um dedilhado? Então, é como uma música, é como qualquer música. Você vai começar a contar uma história.
Pode ser uma história espiritual, pode ser não, pode ser que não. Pode ser uma história profunda, que toque no ser, pode ser uma história comum. É uma história. Uma história é uma história. João e Maria, os três porquinhos também são uma história para criança, mas é uma história. Então, uma história é uma história, ok? Independente da profundidade que ela contenha. Toda história existe um início, existe um meio, existe um fim. Então você precisa pensar nisso. Você tem que contar uma história. Existe uma sequência no que você está falando. Né? Você está começando. Então quando você está começando a contar uma história, se você coloca tudo que você tem, ou se você começa a contar uma história aberta, né? com todos os apetrechos que você, ou coisas que você se lembra daquela história e colorir aquela história demais logo no início, por alguma razão essa história não vai ser interessante depois. Porque ela vai perder o contexto, ela vai perder a emoção, ela vai perder o ápice dela. Não, a história está direcionando para essa parte. Não, a história vai acabar ali, né? Ela simplesmente perde o sentido. Se você dá tudo que tem de si logo no início da história, ela perde. Né? Então, é a mesma coisa. Então, o dedilhado ele deve seguir isso. Né? Então, tudo bem se começar na corda Mi, mas logo fui para a corda Lá. Né? Eu já, indo para a corda Lá, já dou um outro sentido, já dou uma conclusão um pouco mais aveludada, não fica uma coisa tão aberta. Né? Então eu escolho o dedilhado dessa forma. E depois você tem uma situação aqui que acontece o tempo todo, que é quando você repete algo. Então, se eu falo alguma coisa para vocês aqui e repito essa coisa, com certeza a segunda vez não deve ser como a primeira vez que eu falei. Deve ser diferente. Obrigatoriamente deve ser diferente. Senão vira algo monótono, algo robótico. E a música não pode ser robótica. Tá? Então, se eu falo uma vez para vocês, olha pessoal, é isso aqui, ó. Olha pessoal, vou contar a mesma história para vocês, olha. Então Então vocês viram que eu já escolhi um dedilhado que ficasse somente na corda Lá. Eu poderia ter voltado aqui, de novo aqui, mas seria como contar uma piada duas vezes. Ela perde a graça na segunda. Então, olha, tem algo diferente nessa corda. E não é só dinâmica, é o timbre. Depois a história ela vai se desenvolver, ela precisa de tempo para se desenvolver, porque ela apenas está se desenvolvendo, ela não chegou no seu apogeu, ela não chegou no seu ápice, né? Então, se desenvolvendo ainda. Por que eu fui para a corda Lá? Eu poderia ter para a corda Mi, ok, seria bom também, mas eu tenho uma oportunidade de... Porque quando você canta, você... Ah, não pode fazer glissando, não sei o quê. Como assim? Quando você toca o hino, você não está imitando a voz humana? Como é que você cantaria isso? Lá, lá, si, do, do, fa, do, ra. A voz humana, ela faz algo para chegar na nota. Ela vai... Da, ela não faz isso. Isso não é vocal, isso é instrumental. E tudo que a gente precisa quando a gente está tocando, tudo que a gente não precisa quando a gente está tocando um hino é ser instrumental. A gente precisa ser vocal, ok? Então isso é importante. Então, não é um glissando. Claro que tem formas e formas de se fazer, claro, por isso que é importante
estudar, ter um professor, ter um acompanhamento. Não, isso aqui pode, isso não pode, é assim, sabe? Importante, né? Então, aqui eu faço isso. Agora, aqui que eu fiz? Né? Então, mas você pegou Fá e você pegou a mesma nota. Aqui, não é uma coisa incoerente? Não. Por que incoerente? Como é que você cantaria? Do, Fá, Fá, Si, Do, Ré. Você não cantou cada Fá diferente um do outro? Então por que não fazer isso no violino? Não tem que ser vocal? Sem contar que você tem essa mudança de posição maravilhosa aqui. Se você fizer... Ok, é mais fácil de pegar afinado, ok, mas é mais bonito. Você cantaria assim, pa, pa, dará, ou você tarara, tarara, ou você cantaria assim, né? Então, mesma coisa depois. Então você vai tocar uma mesma nota de uma forma diferente, né? Então eu troquei de dedo, ó. Não fiz um glissando, eu simplesmente troquei de dedo. Por que eu não fiz? Porque quando eu saio dessa corda que tem um timbre aberto e vou para essa corda que tem um timbre fechado, eu tô terminando a frase. A frase ela tá aqui, ela vai terminar só no sol. Se eu faço isso e troco aqui de corda, eu termino a frase no si e não no sol, porque eu troco de cor entre essas duas. A frase, você termina ela de forma prematura. Então, agora sim, ó. Agora você troca de cor, você vai para outra corda, porque agora vai ser a finalização. Mesma coisa, eu troco de corda, eu troco de dedo na mesma corda. Por quê? Porque é vocal, se você cantasse seria assim. Então, se vocês querem saber se o dedilhado de vocês é bom ou é ruim, é simples. É só vocês pensarem, como é que eu cantaria isso? Tanto que se vocês... muitos de vocês que estão me ouvindo aqui, com certeza tiveram a oportunidade de assistir algumas masterclasses, alguma coisa com grandes professores, com grandes violinistas. Então, alguns de vocês vão entender o que eu estou falando. Muitos desses grandes professores, ou 100% deles, uma vez que eles são grandes, uma coisa muito comum de acontecer é esses professores fazerem o aluno cantar na aula. É muito comum disso acontecer. É extremamente comum. Se o seu professor nunca faz você cantar na aula, canta. Como é que você faria? Canta aí, deixa eu ouvir você cantar uma vez. Se você nunca ouviu isso do seu professor, coloca a barba de molho. Alguma coisa está errada e não é com você, é com o professor. Porque se é uma coisa que eu aprendi de grandes professores, é que eles fazem você cantar na aula. Por quê? Porque o objetivo do violinista é tornar isso aqui uma voz. Esse é o objetivo. Não é tornar isso um instrumento, é tornar isso aqui uma voz. E os grandes violinistas, os grandes compositores entenderam isso. Lógico. Né? Então eles querem passar isso para os alunos deles. Claro. Queridos, essa é a minha contribuição para vocês, tá? Eu me estendi um pouquinho mais, eu sou assim, né? Nas aulas que eu dou para os meus alunos também, nas correções, né? Nas aulas particulares, então os meus alunos fazem as correções comigo, então eu gasto tempo, eu vejo detalhes, é importante. Fala sobre técnica, fala, não, é isso, dedo, é pulso, é isso aqui, tem que fazer tal movimento, é isso.
Eu gasto tempo nisso porque são coisas importantes. Você quer tocar bem violino, você tem que gastar tempo nisso. Existe um atalho? Existe. Claro que existe. Mas esse atalho não quer dizer que vai ser fácil. Só não vai ser tão difícil ou chega a ser até impossível, dependendo porque tem gente que ensina métodos que ficam impossíveis de você tocar. Impossíveis. Porque ele não tem nem para ele mesmo. Como é que ele vai passar para outro? Então, mas existe realmente um atalho, existe uma forma que você faz ali, você pratica todo dia, durante alguns meses, e você vê um resultado muito rápido. Existe essa forma. Então, vem estudar comigo aqui no meu curso, né? A gente trata, a gente cuida de cada detalhe dessa forma. Existe um plano que cuida da parte só das correções, que é um plano mais básico, claro, bem mais barato. E que você pode ter um excelente estudo de violino só fazendo ele? Pode, lógico que pode, né? Então, mas existe também um outro plano que você pode ter um contato mais, além das correções, você pode ter um contato mais aprofundado com as aulas particulares, ou seja, com as aulas por videochamada. Então vejam bem, mas essa coisa de aula de videochamada, não sei o que, eu sou meio contra isso, não entendo, como assim, né? Olha só. Na minha câmera aqui, vocês não vão ver isso, só eu tô vendo, claro. Mas na minha câmera aqui tá dando 39 minutos de vídeo. Então, uma aula, ela dura 1 hora. Então, é praticamente o dobro. Então, será que tudo que eu falei do início até agora não teve nenhuma serventia? Vocês não aprenderam nada? Então, imagine se a gente ficar 1 hora conversando, tete a tete ali, perguntando e tocando juntos e conversando e fazendo juntos. Será que não vai adiantar? Claro que adianta, pessoal. Claro que adianta. Então a gente tem planos que cuidam das correções, a gente tem planos que cuidam das aulas particulares por videochamada. Então, num preço super acessível. Não deixem de assistir esse vídeo até o final. Tem uma grande surpresa para vocês no final. Ok? Queridos, Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Se vocês gostam do meu trabalho, se vocês apoiam o meu trabalho, por favor, compartilhem, espalhem, né? Para que eu possa também produzir mais conteúdos desse tipo, claro, né? Deus abençoe a todos e continue no vídeo aí que tem surpresa para vocês aqui. Deus abençoe, a paz de Deus com todos.
Fala pessoal, paz Deus com todos, tudo bem gente? Olha só, é o seguinte, quero falar um pouco para vocês aqui dos nossos planos, do nosso curso, né? Então, é uma excelente oportunidade para vocês aprenderem. Eu resolvi colocar um pouco de Tchaikovsky, depois vocês vão escutar um pouco de Vivaldi também. Por que eu coloquei um pedacinho do concerto de Tchaikovsky? Porque geralmente as pessoas me perguntam, poxa, mas é possível tocar esse concerto? Eu sempre gostei desse concerto de Tchaikovsky, dá para fazer, dá para estudar, como é que funciona? Tem alguma forma prática de se fazer, de se fazer concertos desse tipo, Sibelius, ou até concertos mais complexos, concertos de Brahms, concertos de Beethoven? Existe uma forma prática de se fazer? Existe, tá bom? Antigamente eu lembro que, antigamente, alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás, a pessoa tinha que sair fora do país para conhecer tal professor, ir em tal universidade, para você ter um ensino de qualidade, para que você aprendesse uma técnica, né, que você sabe, que você soubesse da procedência daquela técnica. Então, era uma situação muito criteriosa para você ter um tipo de estudo bom. Hoje em dia você pode ter um ótimo estudo aí da sala da sua casa, tá bom? Então, é excelente, os nossos cursos são assim, a gente tem os nossos planos mensais, né, que são bem em conta, e nesses planos mensais vocês têm as aulas por correções. Vocês têm a possibilidade também, dependendo do plano, de fazer as aulas particulares por videochamada, né? Então, como é que funcionam essas aulas por correções, por exemplo? Então é assim, o aluno ele me manda um vídeo, né? Ou vídeos, né? Dependendo da quantidade de coisas que ele estiver estudando e que ele precisa mandar, né? Eu vou estar sempre recebendo esses vídeos, né? Eu faço uma análise em cima de cada vídeo que o aluno manda, né? E gravo outros vídeos em cima, né? Passando para os alunos as informações, enfim, eu uso um aplicativo que deixa assim a minha imagem e a imagem do aluno. Então ali eu dou pause, eu mostro para o aluno, olha aqui, esse lugarzinho aqui é assim, assim assado, estuda assim, de tal jeito que vai dar certo, né? Então acaba ficando uma coisa, mesmo à distância, acaba ficando um ensino muito prático, né? Então, é bem legal, né? E tem, com certeza, eu quero colocar um pouquinho de Vivaldi para vocês também, né?
Mas Vivaldi, como é que é? Muito rápido, dá para fazer, é impossível? Não, não é impossível, né? Tanta gente faz. Claro que existem várias formas de se fazer, né? Inclusive forma boa e forma ruim, né? E tudo isso tem um jeito, né? Existem métodos, existem técnicas, existem exercícios que vocês vão fazer que podem levar vocês a um resultado satisfatório em pouco tempo. Tá bom? Dá para fazer, é possível. E então a gente tem esses planos que são super em conta, cabe no bolso de qualquer um, e você pode também optar pelo plano anual. O plano anual, ele é um plano que tem 50% de desconto. Então cobra um valor, né? Que é o valor básico é o valor de R$150 por mês, né? E o plano anual, você tem a possibilidade de fazer, quer dizer, você paga os 12 meses e você ganha esse desconto de 50%, quer dizer, o valor cai pela metade, tá? Lembrando que o valor de 150, esse primeiro plano é o mais básico, onde são somente as correções. Aí você tem outros planos que também existem as aulas particulares por videochamada, aí e muda dependendo da quantidade de aulas particulares que o aluno também gostaria de fazer. Então, mas de forma geral, os valores são nesse nível, bem em conta mesmo, e cabe realmente em qualquer bolso. Então, no plano anual, por exemplo, o aluno tem um desconto de 50%, então o valor cai pela metade, fica exatamente metade do preço desse que eu falei, né? Então, fica mais possível ainda, ele pode fazer parcelado no cartão de crédito em até 12 vezes, tá? Então, são essas facilidades, né? Queria mostrar também para vocês o hino. Esse hino que eu quis mostrar para vocês, fazendo um pouco de cordas duplas, também é extremamente possível de ser feito, né? Existe uma forma muito prática de estudar hinos em cordas duplas, né? Então, geralmente, o que eu passo para o aluno, né? O aluno tem aquele sonho, não, eu quero fazer hino em corda dupla, tal, mas olha, não dá para fazer sem fazer a técnica. Então, dá para misturar, né? Faz um pouquinho de técnica, faz um pouco de escala, um pouco de técnica de arco, já introduz as cordas duplas, né? Alguns exercícios básicos que trazem resultado também bem eficientes e rápidos, né? E por aí vai. Daí a gente passa para as sonatas e partitas de Bach, né? Tem alguns métodos também que são um pouco mais completos, além do Kreutzer, depois tem os Paganinis, né? Os concertos, enfim. Então tudo isso é possível, tá certo? O meu telefone está logo aí embaixo, entre em contato no meu WhatsApp, eu mesmo respondo as mensagens, passo as informações que vocês precisam saber e vocês vão ser muito mais que bem-vindos aqui no nosso grupo. Deus abençoe a todos e nos vemos na próxima. Paz de Deus com todos.